Olá novamente, pessoal. Agora a gente vai falar rapidinho sobre impulso de uma força. Imagina que você quer dar um impulso em alguma coisa. O que você precisa para dar um impulso em alguma coisa? Aqui a gente tem um exemplo de um rapaz que está empurrando um carrinho cheio de objetos, um carrinho de compras. Para ele dar um impulso no carrinho, o que ele precisa? Ele precisa fazer força? Claro que precisa. Ele precisa deixar essa força interagir por um tempo para poder dar um impulso? Sim. Então essa é simplesmente a definição de impulso. É a força aplicada num corpo num determinado tempo. É lógico que quando você aplica essa força por um determinado tempo, você vai alterar o estado de movimento desse carrinho. Ele vai ganhar velocidade. Como esse carrinho tem massa, uma massa ganhando velocidade, a gente está falando de quê? De quantidade de movimento de um corpo. Então, o impulso é uma força que você faz no intervalo de tempo com o objetivo de alterar a quantidade de movimento de um objeto. Né? Eventualmente, numa briga, né, um rapaz vai lá, uma menina empurra a outra, o que está acontecendo? É um impulso, é uma força aplicada no intervalo de tempo. Geralmente, quando esse intervalo de tempo é muito pequenininho, né, o resultado é pouco. Né? É óbvio que quanto mais tempo você fica aplicando uma força, maior é a alteração do movimento do objeto. Olha esses foguetes aí que vão levar satélites, né? Ficam muito tempo aplicando uma força de empuxo, né? Esse jato queimando para baixo, ele queima para baixo empurrando o corpo para cima. Essa força atua num intervalo de tempo muito grande, então por muito tempo a velocidade do objeto aumenta, né? Então é isso. Impulso é dado pela letra I, é a força vezes o intervalo de tempo em que essa força é aplicada. Então aqui você tem um objeto, né? No instante inicial ele já tinha uma certa quantidade de movimento, aí você vem e aplica uma força. Você aplica uma força até dar o tempo T2, certo? É óbvio que o corpo vai ter uma nova quantidade de movimento Q2. O intervalo de tempo que você fez isso é T2 menos T1. Começou nos 5 segundos, foi até 10 segundos, 10 menos 5, 5 segundos. Isso aqui quer dizer isso, um intervalo de tempo, certo? Como força, a gente lembra também, força é um vetor. Então, a intensidade, o impulso, né, de uma força é dado também por um vetor. Qual que é a direção, módulo e sentido? A direção, o módulo, né, é o produto da força vezes o tempo, para dar o impulso. A direção é a mesma da força. Para onde a força vai, é para onde vai o impulso. Direção e sentido é a mesma da força. Qual que é a unidade de medida? Vamos colocar aquele esqueminha. Ó. A unidade de medida de impulso é um I maiúsculo, né? É igual ao quê? É a unidade de medida de força multiplicado pela unidade de medida de tempo, no final das contas, certo? A unidade de medida de força é o Newton. A unidade de medida de tempo é o quê? Segundo. Então, a unidade de medida de impulso no sistema internacional é o Newton vezes segundo. Lembra, isso aqui não é uma conta que você precisa fazer, é uma análise de dimensão, uma análise de métrica ou de unidade de medida que você precisa fazer para saber com o que você está lidando. Eu defini uma nova grandeza, que é o produto da força vezes o tempo. A unidade de medida dessa grandeza é o produto da unidade da força pelo produto da unidade do tempo. Força mede em Newton, tempo mede em segundos, certo? Agora, você lembra lá atrás, né, que a gente tinha aqui P, que a gente tinha aqui S é igual a VT, o deslocamento era igual ao produto da velocidade. Então, quando a gente tinha o gráfico de uma velocidade em função do tempo, ó, aqui é velocidade, aqui é tempo, a área abaixo desse gráfico dava exatamente o deslocamento. Era ΔS. Ó. Então, a velocidade vezes o tempo, a gente tem um produto aqui e aí tem um gráfico, a área embaixo do gráfico é exatamente aquilo que a gente está procurando. Então, a área embaixo do gráfico de velocidade em função do tempo é o deslocamento. A área embaixo do gráfico de força por tempo, ó, força, tempo. A gente sabe que força vezes tempo é impulso.
Então, a área embaixo do gráfico todinha, essa área aqui, vai ser dada numericamente. Esse N aqui significa numericamente igual ao impulso. O impulso é a área embaixo do gráfico. Então, é o que? É a força. A força sempre é o mesmo valor aqui. Então, esse lado aqui, ó, vale F, certo? E esse tamanho aqui, ó, vale o quê? T2 menos T1. T2 menos T1 é ΔT, tá vendo? Então, força vezes ΔT. É só lembrar isso daí, tá certo? A área embaixo do gráfico, quando você tiver força por tempo, é igual ao impulso. Porque impulso é força vezes tempo. E a área vai ser força vezes tempo, certo? Então, vamos lá, vamos continuar. A gente agora vai falar sobre o teorema do impulso. O que é o teorema do impulso? É nada mais algo para dizer que quando a gente tem um impulso aplicado num objeto, esse impulso vai ser responsável pela variação da quantidade de movimento. O que a gente já até falou, né? Se eu estou empurrando um carrinho por um intervalo de tempo, é lógico que antes eu tinha uma quantidade de movimento, depois, quando eu apliquei essa força no intervalo de tempo, que a gente chamou de impulso, força vezes tempo, vai dar a variação da quantidade de movimento. Tá? Se você quiser tentar entender isso daqui, ó, não é nada complicado. É só unidade de medida. Força não é massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton. Aceleração é ΔV sobre ΔT. Então a gente colocou aqui. Então força, aceleração é ΔV sobre ΔT. Esse ΔT aqui passou multiplicando F. Então ficou F vezes ΔT, só sobrou M ΔV lá. Mas M ΔV é M vezes VF menos VI. ΔV é VF menos VI. Se eu multiplicar o M por todo mundo aqui, ó, vai ser MVF e MVI. Mas massa vezes velocidade final é o quê? É a quantidade de movimento final. Menos massa vezes velocidade inicial é a quantidade de movimento inicial, certo? Então, o impulso, né, que é dado por força vezes ΔT, é igual, ficou meio pelotado aqui, mas você vai ver aqui. É igual a variação da quantidade de movimento. Então, ó, o impulso é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Ou seja, lembra que qualquer coisa final menos inicial é o delta? Então é a variação da quantidade de movimento. Esse é o teorema do impulso. O impulso pode tanto ser dado por força vezes tempo, intervalo de tempo em que essa força é aplicada no objeto, ou pode ser dado pela variação da quantidade de movimento. Tudo isso aqui, ó, descreve o impulso. Beleza? Eu posso escrever tanto de uma forma quanto de outra. Agora, se eu posso escrever tanto de uma forma quanto de outra, é óbvio que eu posso falar que a força vezes o ΔT, né? Isso aqui é impulso. É igual a um impulso que é dado por delta. Eu posso misturar esses dois da forma que eu quiser. Mas o que é importante aqui? Você lembrar que impulso pode ser dado por isso daqui e impulso pode ser dado por isso daqui, que é a variação da quantidade de movimento. Tá certo? Beleza aí? Então é isso. Vamos tentar fazer um exercíciozinho rápido aqui? Vamos fazer só um, para a gente não ficar tanto tempo enrolando. Então, ó, que impulso é transmitido a um carrinho de massa 2 kg quando uma força F constante de 8 newtons foi exercida por 1,5 segundo, conforme mostra a figura? Ah, professor, aqui ó. Impulso não é força vezes intervalo de tempo? A força é 8, o intervalo de tempo é 1,5. 8 vezes 1,5 dá 12. A gente já sabe que a unidade de impulso é o quê? É a unidade de força vezes a unidade de tempo. Força é newton, tá aqui. Tempo é 1, tá aqui. Então 12 newton vezes segundo. Ah, se a força está horizontalmente, porque está no plano horizontal, e está indo da esquerda para a direita, o impulso também é assim. O impulso é horizontal da esquerda para a direita. Porque o impulso tem a mesma direção e sentido da força. Tá? Vamos fazer esse 19. Vamos fazer o 19, tem um gráfico, né?
Um carrinho de massa 4 kg que estava parado sofre uma ação de uma força conforme o gráfico abaixo. Então, esse aqui é o gráfico de força em função do tempo. Lembra? Quando tem força em função do tempo, a área embaixo do gráfico já é o próprio impulso. Calcule qual é a intensidade do impulso da força média sobre o carrinho de 0 até 4 segundos. De 0 até 4 segundos é essa área todinha aqui, ó. Que é a área de um trapézio, certo? Aqui, ó, é numericamente a área do trapézio. A área embaixo do gráfico vai ser, então. Qual que é a área do trapézio? É base maior. Quanto vale isso aqui tudo? 4. Base menor, quanto vale isso aqui tudo? De 4, de 2 até 4, vale 2. Esses dois somados, né? Vezes a altura. Quanto que vale essa altura? 8. Dividido por 2. Então, o impulso total, o módulo, né, é de 24 newtons-segundos. Newtons-segundos que você fala. Ou você pode falar newton vezes segundo, ou você pode falar newtons-segundos. Calcule a intensidade da força média que agiu sobre o carrinho no intervalo de 0 a 4 segundos. Aí você lembra, professor, ó, que impulso é a força vezes o tempo que atuou, certo? O impulso a gente calculou, é 24. A força é o que ele está pedindo, né? A gente vai deixar ela aqui como F mesmo. E o intervalo de tempo em que isso aconteceu foi de 0 a 4 segundos. Então, quanto tempo passou? 4 segundos. 4 menos 0, né? Aí passa o 4 dividindo. 24 dividido por 4, 6. Então, é como se tivesse 6 newtons sendo aplicados nele o tempo inteirinho. É óbvio que a força inicial era 0, subiu, foi para 8, certo? Mas ela começou baixo, por isso que a média está aqui, ó. A média da força mais ou menos é 6, beleza? Qual o valor da velocidade do carrinho no instante 4 segundos? A gente lembra que a outra definição, teorema do impulso, é que o impulso é a variação da quantidade de movimento, certo? A quantidade do movimento em 4 segundos menos a quantidade de movimento em 0, certo? A gente já sabe quanto vale o impulso. A gente calculou que deu 24. E quantidade de movimento é massa vezes velocidade, certo? A massa do objeto é 4. A velocidade com que ele chegou aqui no 4 segundos eu não sei. É o que ele quer, ó. Valor da velocidade em 4 segundos. Menos a massa do objeto, 4. A velocidade com que ele sai aqui, ó, é quanto? Ó, inicialmente parado o objeto. Então ele sai com velocidade inicial 0. Então o movimento, a quantidade de movimento dele antes é massa 4 vezes velocidade 0. Novamente, ó, 4 vezes V4 é igual a 24. Passo 4 dividindo, 24 dividido por 4, 6 metros por segundo. Então ele chega aqui, ó, ele sai de 0 e chega lá com 6 metros por segundo, por conta desse impulso que ele está recebendo. Ok? Dúvidas? Fórum de dúvidas. Em breve vocês vão contar com o monitor. Um abraço.